Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará. Tudo bem? Evidentemente que as coisas não estão nada boas, né? Neste vídeo vamos falar sobre o momento da equipe, mas não somente a partir daquilo que aconteceu no estádio, Castelão, né, nessa partida contra o Cuiabá. É um problema muito grave, assunto para grandes debates que também precisam considerar a permanência do presidente Robson de Castro aí e dos seus demais dirigentes amigos ali no comando do clube. A coisa é grave, a situação é muito séria, né? Muito séria. Cabem muitos debates, mas neste vídeo aqui eu quero falar sobre a situação da equipe no Campeonato Brasileiro, as chances que a equipe ainda tem de permanecer no Campeonato Brasileiro. Vamos tentar olhar também para os confrontos aí de um dos grandes adversários, para mim o grande adversário aí da equipe de Vozão, pela permanência na Série A do futebol brasileiro. E vamos também dar uma olhada aí nos confrontos que a equipe de Vozão terá, para que a gente chegue a uma conclusão sobre a situação da equipe. Né? A equipe do Ceará vai ser rebaixada, gente? A equipe do Ceará vai permanecer na primeira divisão? O que vai acontecer com o Vozão ao final dessa temporada do Campeonato Brasileiro? De antemão, eu afirmo para vocês que, para mim, é um absurdo completo essa equipe ser rebaixada, né? Seria um absurdo completo, vamos colocar nessa situação aí, né? Pelo que é o Clube Ceará, pelo que é, inclusive estruturalmente falando, o Clube Ceará. Você que torce para o Vozão provavelmente deve achar que há muita necessidade de melhora, tal, e há, evidentemente, mas quando a gente olha para o contexto do futebol brasileiro, precisamos admitir que é um dos clubes bem estruturado, muito acima da média de inúmeros outros clubes do futebol do Brasil, e em virtude disso, gente, é um absurdo um clube desse cair para a segunda divisão, né? Segunda divisão hoje deveria ser o destino de clubes que não fazem, que não investem na sua estrutura, que não olham para o futuro. De certa forma, esse é o caso do Ceará. Embora, quando a gente pensa o futebol da equipe, o futebol é muito maltratado no clube, muito maltratado pelos gestores, sobretudo pelo Robson, que deveria ser um pouco mais de presidente gestor e deixar o futebol para outras pessoas que entendem mais desse esporte do que ele. Até porque eu tenho dúvida se uma bola for apresentada para ele, se ele vai ter facilidade de identificar, de que objeto se trata. Né? Então o negócio é sério, é grave, mas eu vou focar aqui nas chances do Vozão no Campeonato Brasileiro. A tabela é dificílima, gente. É complicada, vai ter que ter muita alma, vai ter que ter o resgate aí da sua tradição e levar isso para dentro de campo. Vai ter também que precisar da conexão muito profunda com os torcedores, algo que não vem acontecendo da parte do time. O que está acontecendo aí é um grande amor, uma grande loucura, uma grande dedicação, uma grande fidelidade aí dos torcedores para com a equipe, gerando essa conexão, mas a conexão só é gerada se dentro de campo os jogadores também, a equipe também, se conectar com os torcedores, né? Então, isso não vem acontecendo e a situação é muito grave. Antes de falar dessas chances, da situação e tal, quero só pedir sua autorização para dizer que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte uma aposta esportiva, tá? O 1xBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida, que patrocina inúmeras equipes como Liverpool, Barcelona e várias outras ali do futebol europeu e mundial. Assim, patrocina também até a Série C aqui do Campeonato Brasileiro, enfim. É uma grande casa de aposta e extremamente confiável, né? Como eu já falei, né? Então, assim, respeita você como consumidor, não vai ficar suspendendo mercados, acréscimos de jogos. E o mais importante, né? Vai entregar rapidamente os lucros dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Seja um lucro aí de uns 100 reais, seja lucro de 10, 20 mil reais, quem sabe, né? Você pode ganhar isso aí também em algum momento na casa de aposta. E neste momento você vai perceber que tem casas que são diferentes uma das outras, tá? Então, se você não conhece e quer realmente fazer sua fezinha, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, cadastre-se lá. Depois volta aqui, pega o código promocional XJOSA para você colocar lá e dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso seja do seu interesse, mas sobretudo para notificar para eles que vale a pena investir neste canal aqui, tá bom, gente? Ô, Jorge, mas eu já sou cadastrado no XBet, usando o seu link. Então, se você realmente for apostar, hoje tem um jogo do Santos contra... um jogo importante do Peixe hoje, contra a equipe do... né, agora me falha aqui a memória, mas é também um jogo interessante para você fazer sua aposta aí, tá? Então, use a música quando você for apostar, de apostar pela 1xBet também, que isso também ajuda aqui no nosso canal, tá bom, gente? É isso. Então, vamos lá. A situação é grave, como vocês sabem. O empate ontem, nos acréscimos, na loucura, na falta completa de um tipo de modelo de jogo, né, no desespero tático da equipe, foi algo que realmente gerou um certo alívio, mas
é um alívio muito pequeno diante dos problemas que a equipe tem e das necessidades que a equipe tem de ter recuperação no campeonato. Essa recuperação já era para ter acontecido muito antes, né? Quando a tabela era muito mais fácil para o Vozão, e neste momento a tabela é das mais complicadas, gente. É muito difícil a tabela do Vozão. E isso pode também atrapalhar muito os planos da equipe em permanecer na primeira divisão, né? Então o gol aliviou, mas o gol não trouxe uma satisfação esperada. Era uma final para o Ceará e foi um absurdo não ganhar esse jogo. Foi um absurdo. E, de novo, a gente precisa falar, né, que o Ceará, de novo, teve um técnico que não é técnico, gente. É um aprendiz de técnico. E isso é toda a responsabilidade do presidente Robson de Castro. Ele que inventou o Lúcio Gonçalves, né, ele que foi atrás de um treinador que não era treinador, para uma equipe que precisava de um técnico. A situação do Ceará no campeonato não dava o direito, viu, Robson? Não dava o direito para você, Robson de Castro, de inventar o técnico, de se dar o luxo de promover um técnico que nunca foi técnico. Você não tinha esse direito. E o que você fez foi uma violência contra um clube do qual você não é dono. Entenda isso. Você não é dono do Ceará. Não é dono. Você não tem o direito de fazer esse tipo de coisa. Né? E é muito por causa disso também que a equipe está vivendo hoje o que está vivendo. Trouxe um técnico que não tem nada de pragmático, um técnico que, sinceramente, no contexto e pelas ações que tem tomado, pelas escolhas que tem feito, a gente pode perfeitamente legitimar o xingo de um ou outro torcedor quando falar você é burro, né? Quando gritar em uníssono burro, 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 né? Porque, sinceramente, simplesmente o que ele tem feito hoje é um trabalho, né, que dá legitimidade para quem quer realmente chamá-lo de burro. Porque, sinceramente, não tem uma ação do seu Lúcio de Castro que é elogiável. Principalmente essa questão da falta de pragmatismo que passa pela incompreensão do que é o momento. Veja só, entendam. Quando um técnico, numa situação dessa, ele não é pragmático, ele não tenta fazer o que é necessário, né, baseado no time que ele tem, no momento da equipe, tentar tirar ali algum proveito, inclusive, da qualidade de alguns jogadores e tal, tentar montar uma equipe ali, sobretudo pragmática, para ter um resultado mínimo, jogando sobretudo, gente, por empate na casa dos adversários, e aí tentar buscar a vitória num jogo muito bem construído para o contragolpe e tal. Quando o técnico não faz isso, fica bancando. Equipes diferentes para cada jogo. Até mesmo, em algumas situações, a mudança de esquemas tal, ele não está realmente pensando no Ceará, ele está pensando nele. Não é hora dele se promover. Por que ele está se promovendo? Porque se der certo, olha, vamos falar que eu sou realmente muito bom. Então, Lúcio, se você salva o Ceará, entende? O mundo do futebol já ia tê-lo como um grande treinador, porque a generosidade da torcida, da mídia e do mundo do futebol para os acertos nesse esporte, a generosidade é muito grande, entende? Então você já ia ser tido aí como técnico importante. Não precisa inventar, mas está inventando o tempo inteiro, né? Então foi uma péssima escolha e isso é responsabilidade do Robson de Castro. A tabela, como eu disse para vocês, a equipe está aí com 34 pontos, né? Tá com um ponto à frente do Cuiabá, mas eu acho que o grande problema do Ceará não é o Cuiabá. O grande problema é o Atlético Goianiense, que joga mais do que o Ceará neste momento e pode tirar, sim, essa vaga do Ceará na primeira divisão. É isso mesmo. A briga é, sobretudo, sem contar que tem Coritiba, Goiás um pouco mais à frente, essas equipes aí, elas estão olhando mais para frente, têm seus problemas, mas também estão jogando muito mais hoje do que a equipe do Ceará. Então, a briga aí é por uma vaga. Essa vaga é disputada hoje contra a equipe do Atlético Goianiense. E a tabela do Vozão? Vamos lá, a tabela do Vozão. A tabela é terrível. Né? Descontando os 2 últimos jogos da equipe aí, que vai ser dentro de casa contra o Juventude, nós não sabemos onde, né? E também fora de casa contra a Bahia, a gente pode configurar esses 2 jogos como jogos aí mais ou menos tranquilos, desde que o Ceará faça a sua parte, né? Isso, desde que faça a sua parte, algo que não está fazendo, né? Vai lutar também contra a Bahia. O Bahia vai lutar possivelmente aí tentando aí ficar na primeira divisão ainda, né? Então tem esses 2 jogos aí que são em tese mais fáceis. Depois, só que tem um problema, tem Corinthians fora de casa, Corinthians lutando com o Inter para ver quem fica com vice-campeonato. Tem o Fluminense dentro de casa, né? O Internacional, meus amigos, lá na gigante do Beira-Rio. Olha essa tabela. E no próximo jogo, uma final, como foi essa final contra o Cuiabá, vai ser uma final contra o Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli. Ou seja, né, não conseguiu vencer em casa a equipe do Cuiabá. Vai vencer o Antônio Ascioli, uma equipe que está jogando melhor do que o Cuiabá? Claro que pode vencer. E tem que olhar para esse jogo como um jogo para ser vencido. É uma final.
Mas não é para jogar para cima dos caras, é para saber jogar. Ser protagonista não significa ser doido, sabe? É por ataque de qualquer jeito. Não teve tempo para montar uma equipe com uma mentalidade ofensiva, não tem tempo para isso, diante inclusive do contexto ideológico deixado ali, dentro de campo, pelo péssimo técnico que é o Marquinhos Santos. Né? Então tem que ser pragmático. O Atlético também vai jogar toda a sua loucura em busca dessa vitória, vai deixar espaços. É um jogo complicado. Essa tabela é realmente muito, muito difícil, muito complicada, e já passa por esse jogo aí. Porque se perder, vai ficar um ponto atrás do Atlético Goianiense. Um ponto. Com uma tabela que é mais favorável para o Atlético, que embora tenha uma tabela complicada, também está jogando mais, e a tabela, a meu ver, é um time que entende o que está acontecendo. O Ceará não entende. Depois desse jogo aí contra a equipe do Vozão, o Atlético vai jogar no Morumbi contra o São Paulo. É um jogo difícil. É um jogo, por exemplo, que pode perfeitamente empatar. É um time que dificilmente, na minha opinião, vai perder jogo. Dificilmente. Esse jogo difícil, depois recebe os seus domínios. É um jogo, na minha opinião, que o Atlético deve vencer. Depois vai jogar, provavelmente, no Castelão contra o Fortaleza. E, sinceramente, não é hora mais para brincadeira, gente. Tem algo muito sério em jogo. É jogo para os torcedores do Vozão torcer para o Fortaleza ganhar no Atlético Goianiense. É isso mesmo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas não é momento para brincadeira, é momento de sobrevivência do Ceará na primeira divisão. E que se cair para a segunda divisão, muita coisa no clube vai caminhar para trás. Então hoje a luta é, inclusive, para que esse projeto de clube caminhe para frente. Porque se cair para a segunda divisão, a situação pode ser muito grave. Então, nesse sentido, pensando como Atlético Goianiense, como grande adversário pela permanência, vale sim pensar em torcer sim para o adversário. Ok? Aí depois o Atlético Goianiense vai ter um jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense, para mim, vence o jogo, tá? Difícil, mas vence. E aí, gente, vai ter o jogo final contra o América em Belo Horizonte. É um jogo que pode empatar ou pode vencer também, tá? Então, na minha opinião, o Atlético, embora tenha uma tabela também difícil, né, ela é um pouco mais tranquila. E o time tem muito mais entendimento do que está acontecendo do que a equipe do Vozão. O time tem um técnico, gente, por exemplo. Né? O Ceará não tem um técnico. O Ceará tem um auxiliar que o Robson inventou como técnico. Né? Então, a situação é grave, muito grave. Né? O Ceará pode sim ser rebaixado. Eu não diria que será um merecimento, que vai ser justo, não é. Porque quem paga não é o dirigente que paga. O Robson vai ficar tudo bem com ele, gente. Não vai acontecer nada com ele. Quem vai pagar por isso é o torcedor do Vozão, é a torcedora do Vozão. São essas crianças que torcem para esse clube e que, neste momento, estão sofrendo. Entende? Eles que vão pagar. Então, não é justo que caia e não pode cair para a Série B do futebol brasileiro. Mas, para isso, como eu falei antes, né, precisa ganhar. Do Atlético Goianiense não está nesse ordem. Porque se ficar um ponto atrás do Dragão, sem contar que o Cuiabá também pode se recuperar, pode ter suas vitórias, vai jogar o próximo jogo dentro de casa também. Né? Mas se por acaso perde o Atlético Goianiense, gente, o Atlético Goianiense provavelmente vai ficar com essa vaga na Série A do Ceará. E o Ceará deverá sim ser rebaixado. Parabéns, Robson. Parabéns pela estupidez, né, de ser personalista, de pensar muito mais em você no momento tão grave do clube do que nesse clube tão importante. É isso.